Se um dia alguém te acusar de não ser uma pessoa honesta, você pode até revidar, dizendo que sim, que você é alguém honesto. Mas somente o tempo vai poder provar para as pessoas que, de fato, você é alguém que merece confiança e que você é honesto. Bom dia, soldados da madrugada. Hoje é o 4º dia da nossa temporada de oração na madrugada. Nós acabamos de fazer o nosso encontro e nós estamos falando sobre o Calvário, o que podemos aprender com o Calvário de Jesus, com o sacrifício substitutivo de Cristo por mim e por você. Hoje nós começamos a entrar realmente nos eventos que fizeram com que o Filho de Deus fosse sacrificado em substituição por minha vida e pela sua vida também. Algumas perguntas filosóficas com certeza já passaram por sua cabeça, independente do nível de espiritualidade que você tem. Por que o mal existe? Por que Deus permite coisas ruins? Onde está Deus quando atrocidades acontecem? E essas perguntas podem vir à tona quando a gente vê um desastre ambiental, ou quando a gente vê um assassinato, ou quando a gente vê uma maldade muito grande, uma injustiça diante de nós. Nós nos perguntamos, nós nos questionamos onde está Deus? Ou mais importante do que isso, a gente se questiona quando é que tudo isso vai acabar? Bom, nós precisamos voltar no tempo e talvez a gente precise entender como é que tudo surgiu, como é que o mal surgiu e por que foi necessário que Deus permitisse que o mal prosperasse. Quando não existia pecado, quando não existia mácula, quando não existia o mal em todo o universo, o mal nasceu no coração de um anjo, que era considerado um anjo de luz. Ele era um anjo cobridor, ele ficava diante do trono de Deus. Ele ajudava, era como se fosse um filtro para que os outros anjos tivessem condições de olhar para a glória de Deus e conseguirem enxergar a glória de Deus. Mas diante desse anjo, ele desejou ser como Deus. Ele desejou receber a adoração que era devida somente a Deus. E diante dessa adoração, desse sentimento, desse desejo de ser como Deus, ele acusou Deus de não ser bom diante dos seres celestiais. Ele acusou Deus de não ser suficiente. Ele acusou a lei de Deus de privar os seres celestiais de serem o potencial que eles poderiam, de ter o potencial que eles poderiam ter. E diante dessa acusação, Deus tinha duas alternativas: exterminar o mal de uma vez por todas ou permitir que o mal prosperasse. E prosperasse tanto a ponto de mostrar qual que era a verdadeira face do mal. O amor faz isso acontecer. A justiça faz isso acontecer. Diante da justiça, só a prosperidade do mal vai ser suficiente para que a justiça seja revelada, para que o amor seja revelado completamente. E então Deus permitiu que o mal fosse próspero. E o mal prosperou tanto, a ponto de sacrificar, a ponto de ser suficiente, o sacrifício do Filho do próprio Deus. O próprio Deus sendo sacrificado em forma humana. O meu pecado, ele é tão terrível, o seu pecado é tão terrível, que ele nos faz uma separação tão grande do nosso Deus, e ele é tão odiado por nosso Deus, ele é tão sério e odiado por Deus, pelo caráter de Deus, que somente o próprio Deus seria suficiente para substituir a minha vida. Um anjo não caído, um anjo perfeito, um anjo criado, uma criatura de Deus, não seria suficiente para substituir a minha vida e a sua vida. Acompanhe comigo o que diz a Bíblia em Isaías, preparando o meu coração e o seu coração para as coisas que nós vamos aprender sobre o Calvário de Jesus e o quanto nós precisamos entender sobre a profundidade do amor de Cristo para nos resgatar. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Assim como uma pessoa não pode reclamar sua honestidade, somente o tempo vai revelar a honestidade verdadeira de alguém. Somente o tempo poderia revelar a face oculta do amor de Deus, da profundidade da lei perfeita de Deus e a profundidade do mal, a dimensão do mal. Todas as vezes que você se deparar com uma injustiça, com uma atrocidade, com uma calamidade, com uma questão que faz você questionar qual é o objetivo de Deus, você precisa se lembrar que é necessário que o mal revele a sua verdadeira face, que o mal revele sua verdadeira dimensão, que o mal revele qual que é o seu verdadeiro objetivo, que é matar, roubar e destruir. E só assim o caráter de Deus, o caráter bom, o caráter puro, o caráter perfeito, o caráter de amor, a dimensão do amor de Deus também vai poder ser revelada diante do universo. Uma coisa eu sei te dizer, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos dirão que ele é digno. Todos reconhecerão que ele é digno de honra, de louvor e de glória e de adoração. Mas para que ele fosse digno, ele precisou sofrer humilhação. Ele precisou sofrer dores físicas, um sofrimento imposto desnecessariamente. O sacrifício de Jesus era necessário, mas o sofrimento que ele carregou foi acima daquilo que era necessário, muito acima daquilo que era necessário. E você vale muito diante de Deus. O problema não é o valor que nós temos diante de Deus. O problema é por quanto que nós nos vendemos pelos nadas do mundo, pelos prazeres momentâneos, pela bebida, pelas drogas, pela libertinagem, pela liberdade de sexualidade, que nos traz só sofrimento, dor, tristeza, humilhação e alimenta esse mal que nos traz opressão e que não nos traz a paz que excede todo o entendimento. Nos próximos dias nós vamos estudar sobre o que aconteceu de verdade na cruz do Calvário, a humilhação de Cristo para salvar a mim e a você. E se você está comprometido em aprender mais sobre o sofrimento de Jesus para compreender mais também do amor infinito de Deus em seu favor, em meu favor, me mande a palavra Calvário